Hoje nós vamos fazer essa máquina, ou melhor, vamos melhorar ela, que antes eu tinha feito, mas não tinha ficado tão legal assim. Agora nós vamos para uma das partes mais complexas e mais que a gente tem que tomar cuidado na hora do projeto. E essa é a parte que demanda mais tempo, porque a gente tem que pensar milimetricamente em cada peça, deve se encaixar perfeitamente. Esse que vocês estão vendo na tela é o modelo 3D já pronto da máquina. E aquele programa que eu estava mexendo antes já é passando o projeto para 2D. Para vocês aí foi muito rápido, né? Mas vocês nem imaginam o trabalho que deu para fazer isso. Foram dias ou até semanas, nem lembro mais de quanto tempo eu gastei nisso aí. Mas enfim, vamos para a prática. Antes de começar a cortar, precisei fazer em 2D como eu disse para vocês e assim ficou o resultado. Então vamos lá cortar. Pessoal, uma pausa rápida aqui para mostrar para vocês todos os links que tem aqui na nossa bio. Muita gente pergunta onde pode encontrar as coisas que aparecem aqui no vídeo. E esse é o local. Vai ter os produtos que eu uso aqui no vídeo e que vocês não sabem onde comprar. Além disso, também tem outros links, como o site de vetores. Mas primeiro vamos clicar nesse de cima, que é onde eu reúno todos os links dos produtos que aparecem aqui no nosso canal. E se tiver faltando alguma coisa também, vocês comentem para mim estar adicionando aqui. E outra coisa, é muito fácil de achar o link dos produtos, é só descer até embaixo, vai ter o link. E também se apareceu no meu canal, vai ter aqui também o link do vídeo que apareceu. Agora, voltando lá na página do site, vamos clicar no site de vetores. E ao carregar os vetores, vocês podem estar fazendo login e vendo mais informações clicando no próprio vetor, por um preço muito em conta e com bastante qualidade, já que todos os vetores são testados em 3D ou então nas máquinas reais. Olha, já começou a sair alguma coisa aqui, hein? Já encaixou perfeitamente ali o patins e também o parafuso. Vamos terminar as peças para ver se tudo vai se encaixar mesmo. Muito bem, finalizado o corte. Agora a gente tem que limpar toda essa bagunça aqui, que esse material faz muita bagunça. Instalar de dedos. Vamos dar uma limpeza aqui para a gente estar prosseguindo com o vídeo. Agora sim ficou mais claro. E olha a quantidade de pó que tinha preto. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Embaixo da luz. Olha a quantidade de pó preto. E olha que essa aqui é só uma parte, viu? Parte final. Depois já teve que pesar as peças para ver se ia ficar mais pesado mesmo. Mas no fim das contas, a diferença maior é por conta da troca dos eixos para as guias. Já que o eixo redondo ele tem 12 milímetros e as guias tem 15 milímetros. Resumindo, vai ficar com um quilinho a mais mesmo. E outra coisa, vocês estão vendo essas peças desmontadas, mas é porque eu fiz a desmontagem da máquina antiga. E vamos lá ver como foi essa desmontagem. Meu Deus do céu, já é meio-dia e meio e não terminei de desmontar isso aqui tudo. Falta somente algumas partes do Y para desmontar, mas a maioria já está tudo aqui. Agora é hora de realizar a montagem. Já estou com todas as peças desmontadas, as peças novas estão ali que foram usinadas pela gente. E tem um detalhe muito importante, a gente também teve que lixar as peças que saíram da máquina. E também tem aqui os pillow block. Pillow block não, os patins, né? Os pillow block são esses aqui. E tem as guias aqui lineares, né? Para colocar os patins aqui.
Olha só como tá ficando o eixo Y, na verdade o eixo X e o eixo Z. Já até coloquei aqui como já estão feitas ligações elétricas e eu não vou mexer nesse emaranhado de fios aqui. Vou mexer só na parte mecânica principal agora, mas tá funcionando. Eu testei aqui no eixo Z, tá funcionando normal o percurso ali. E o objetivo é tirar todas as folgas possíveis, né? Apesar dos motores serem fracos ainda, mas se a estrutura for boa, futuramente eu pretendo estar melhorando a força dos motores também. Olha, um lado do eixo Y já está pronto. Já está com o bloco aqui, já foi parafusado embaixo, mesmo parafuso espanado. E eu ia colocar de alumínio aqui para poder ter menos folga. Porém, além de estar parafusado, já tem os encaixes. Com o movimento que eu fiz aqui, você vai perceber que não tem folga nenhuma. E esses motores também, por serem M17, com certeza não vai ter essa força para estar dobrando isso aqui, que é muito resistente. Mas enfim, se caso precisar, eu coloco depois. Ah, e essas espumas que eu coloquei aqui antes, é para não entrar muita sujeira que vem aqui da guia linear. Essa parte também tinha, mas saiu por conta que eu tava mexendo ali. Mas é só colar de novo para não entrar muita sujeira dentro. Agora eu só vou lubrificar aqui dentro com óleo de máquina mesmo e depois a gente coloca lá para testar. Olha só, o primeiro problema apareceu, que é onde o suporte aqui da micro retífica encosta na parte que movimenta a castanha do eixo Z. Era reto aqui, eu fui e fiz um serviço manualmente aqui com a própria micro retífica e cortei essa parte aqui, ó. Aí agora tá conseguindo encaixar aqui tudo certinho. O que vocês acham aí? Mas eu estou gostando já da estrutura, principalmente o eixo X, que tinha muita envergadura. A gente mexe aqui, não mexe nada, aparentemente, né? Vamos depois testar quando terminar de montar tudo. Mas aqui tá movimentando já sem folgas. E na hora que eu trisco aqui, ó, já mexe o eixo Y. Isso é muito bom, porque significa que não tem muita folga, né? Que na hora que a gente encosta aqui, o eixo Y já responde. Agora, se a gente encostasse e a máquina começasse a envergar para depois mexer o Y, isso gera uma coisa ruim. O certo mesmo é um relógio comparador, né? Não tem jeito. Mas por enquanto que a gente não tem, a gente vai fazendo o máximo que pode para tirar essas folgas. Olha só como ficou tudo montado. Aqui é praticamente o resultado final. Eu só não consegui cortar esse suporte que segura a correia e também estica ele, né? Porque faltou material. Vamos ver se motores NEMA 17 com 4 kg vão dar conta de puxar essa estrutura. E ver também se a estrutura não vai ter tanta envergadura assim. Esse foi o retângulo que eu acabei de cortar a 1500 de velocidade e o passe de 1,5, e foi até bem. Só o finalzinho ali que não cortou direito, porque o MDF tinha mais que 15 mm. Eu medi aqui com o paquímetro e tinha mais na verdade do que 15 mm. E vamos ver se realmente saiu com a medida que eu coloquei. Eu coloquei a medida de 5 cm por 3 cm. Aqui a diferença é mínima, bem pouca mesmo, menos que 1 mm. Para mim, isso para peças de MDF e madeira é irrelevante, essa precisão toda.